Olá, gente. Bom dia. Eu espero que estejam todo mundo bem, se cuidando, certo? Cuidando do próximo, do seu amigo, de todo mundo que está dentro de casa, que estão dentro de casa, viu? Bom, gente, hoje o tema da nossa aula vai ser futebol. Alguns de vocês estarão felizes, outros estarão. Eu diria que os meninos estarão bem mais felizes do que as meninas, né? Na aula passada de ginástica, acredito que as meninas ficaram mais animadas. E para manter o equilíbrio, vamos satisfazer vocês, meninos também, né? Então hoje a gente vai falar sobre a história do futebol, as regras e os fundamentos. Obviamente que vocês devem, quer dizer, devem não, mas que vocês dominam mais, né, na prática do que na teórica. Mas vamos mudar, vamos dominar os dois, né? Teoricamente a gente teria que estar fazendo isso em quadra, né? Hoje a gente vai estar aqui, eu vou te dar os fundamentos da parte teórica e como sempre, falado, prometido, voltando às aulas, nós começaremos. O bom é que a gente não vai ter mais prática, ou teórica, né? É só prática, prática, prática. E lembrando, tudo isso vale nota. Vamos lá, gente. A história do futebol. Como e quando surgiu o futebol? É o primeiro item que tem aqui, certo? O futebol, ele surgiu na Inglaterra. Deixa eu só pegar meu papelzinho aqui, que tem os pontos no qual eu preciso datar para vocês, né? Surgiu na Inglaterra em 1863, certo? Eles foram conhecidos, se separando, tem dois nomes em inglês aqui que eu não vou saber pronunciar, certo? É Rugby Football e Association Football, para se fundar a mais antiga do mundo. Aí foi criada a Associação de Futebol, certo? Os dois tipos de futebol tinham praticamente a mesma raiz, que é o rugby de cadeirante, desculpa, gente, rugby de futebol e o Association Futebol. Conhecendo desta pré-história, pelo menos uma dezena de fatos diferentes divulgados pelo meio de comunicação. Evidentemente, às vezes pode-se contestar certas deduções, mas algumas coisas são claras. A bola se jogava com as pernas e os pés. Isso, evidentemente, se eu pudesse, se a gente aqui na imagem, acompanha o mouse, olha aqui, olha. É a única, na verdade, não existia tanto tumulto, ou não existia tanta regra nesse período, né? Só existia o quê? Eles só jogavam com a perna e com a bola, com o pé, né? Era um jogo bem tumultuoso, a bola saía rolando, ia todo mundo atrás da bola. E assim foi. E não era fácil não, viu? Vou dizer, não era fácil não. Eles tinham muita dificuldade, né? Aqui é um exemplo da bola. Aqui, ó. Certo? É um exemplo da bola. Vamos agora. É uma história bem breve, viu? A história do futebol no Brasil. Como surgiu o futebol no Brasil? Gente, o futebol do Brasil surgiu através de Charles Miller. Esse jovem aqui, ó. Eita, desculpa. Esse jovem aqui, ó, Charles Miller. Certo? Ele que estudava na Inglaterra. Como o futebol surgiu na Inglaterra e ele estudava lá, né? Ele teve contato com o futebol e em 1984 trouxe uma bola e um conjunto de regras para o Brasil. Ou seja, o Charles Miller, uma vez que estava na Inglaterra e voltou para o Brasil, ele trouxe consigo bolas e uma base de regras para o futebol, né? No caso brasileiro. A primeira partida do futebol no Brasil foi realizada em São Paulo no dia 14 de abril de 1895. Gente, eu estou falando a data para vocês ficarem cientes, certo? Vocês não precisam decorar, se eu estou falando para que vocês saibam. E as equipes participantes, aqui, ó, eu botei até aqui, ó. O primeiro campeonato foi o primeiro jogo foi entre duas equipes, aqui é São Paulo Hawaii e o Companhia do Gás, né? Eles foram as duas primeiras equipes e eles eram formados por ingleses, viu? Que viviam no capital paulista. E não eram brasileiros, não, eram os ingleses.
Aí, a primeira equipe, o São Paulo Highway, teve a participação do Charles Miller. Ele aqui, ó, Charles Miller. Ele participou no primeiro jogo e no primeiro time, certo? A partida foi de 4-2, inclusive, certo? E ele, Charles, é considerado o pai do futebol brasileiro, justamente por ter trazido o jogo para o Brasil. Eu tô aqui ouvindo o ponto aqui, certo, gente? E em 1991 foi criada a Liga Paulista de Futebol, que realizou posteriormente o primeiro campeonato paulista, né? Que eu acabei de dizer para vocês. Nós temos a CBF, Confederação Brasileira de Esporte, que foi fundada em 1979 no Brasil. Lembrando que não se tratava apenas de futebol, eram vários esportes, certo? E aí foi se fundando, criando raízes aqui no Brasil, começou a dividir a federação e assim por diante. Como funciona o futebol? O futebol, minha gente, ele funciona com duas equipes, obviamente, cada equipe com 11 jogadores que utilizam os pés e a cabeça para movimentar a bola em direção do campo adversário, certo? Com o simples objetivo de colocar a bola no gol. Se eu pergunto para vocês qual é o objetivo do futebol, o objetivo do futebol é botar a bola no gol. Qual a habilidade? Lateralidade, enfim, mas isso daí a gente chega lá, não precisa nem dar continuidade, certo? A partida do futebol ele se divide em 2 tempos, cada tempo de 45 minutos com intervalo de 15 minutos. O tempo ele pode ser prorrogado, certo? Por acidente, por atraso, qualquer que seja, contanto que quem sugira a interferência seja o juiz. E sempre o objetivo, além de ser colocar a bola no gol, é sempre que uma equipe saia vencedora e tem que ter o número de gol e pontuação maior do que o time adversário, ou vice-versa. Certo? Eu acredito que sobre a história do futebol vocês consigam conciliar já, né? Vamos falar sobre as regras do futebol. Nós temos campos, para você usar o campo tem que ter as regras. O campo tem que ter as distâncias, os limites corretos da confederação, da FIFA. A bola ela tem que ter seu diâmetro, sua circunferência, conforme eles solicitam. Árbitro, impedimento, bola, vocês vão aprender tudo isso, certo, gente? Vamos lá. Vamos falar sobre as regras do futebol, né? Olha, aqui é o campo, como vocês estão vendo, linha do meio, a linha lateral, linha de fundo, pequena área, grande área, meia-lua, considerado aqui, ó. Linha de fundo, linha do meio. Vamos lá, deixa eu só dar uma explicada para vocês compreenderem a numeração de cada que vocês estão vendo aqui, né? Ó, de 90 a 120 metros. O futebol é jogado no campo gramado, com medidas máximas de 120 metros e o mínimo de 90 metros de larguras mínimas, né? 45, aqui, ó, 45 ou 90, 45 é o mínimo e 90 o máximo, certo, gente? De profundidade na linha de fundo, de distância, na verdade, desculpa. Cadê? E em jogos internacionais, isso aqui é em jogos nacionais, certo? E em jogos internacionais, o campo, ele é dividido de modo diferente. Ao invés de ser 120, ele chega a ser a 110, né? O mínimo é 110 por 75, aqui, ó, certo? Não é diferente do nacional. O campo ele é dividido ao meio por uma linha transversal, linha do meio, no centro da qual é desenhado um círculo. Aqui, ó, o círculo no raio de 9,15 metros, aqui, ó, de distância entre o ponto central, entre a área central.
De onde é isso aqui? É onde é que dá a saída do jogo, da bola, do jogador, né? Onde dá início à partida do futebol. As balizas, equidistantes dos extremos da linha de largura, são formadas por duas traves verticais. Aqui, ó. Duas traves verticais. Aqui é o gol, viu, gente? Olha, aqui também. Gol. É aqui onde fica a trave. Separadas de 7,3 metros por 2,4. Ia dizer 4 metros ao solo. As traves e o travessão com um máximo de 12 centímetros de espessura, sustentando a rede do lado de fora, né? O que vocês estão acostumados... Eita, já ia passar. O que vocês estão acostumados a ver. A frente da baliza, que no caso é esse aqui, ó. Existe a pequena área, que é a área do goleiro. Essa área do goleiro, ele mede 5,5 metros de distância considerada, né? Aqui onde o goleiro fica. E serve para cobrança de tiros de metas. O que é tiros de meta, gente? É sempre que a bola ultrapassa a linha de fundo. Aqui, ó, a linha de fundo. Certo? Depois de ter sido tocada por um jogador da equipe adversária. Ou seja, aqui é meu campo e aqui é o campo da outra equipe. Essa equipe vem para cá, chuta a bola e ninguém da minha área pega. Então, ó, é considerado tiro de meta. Certo, gente? Deixa eu ver só onde eu parei, que eu acabei me perdendo. Eu tenho que te dar o número, é por isso que eu tô anotando aqui, viu, gente? Aqui. Na grande área... essa daqui, ó, grande área. Grande área. Eu deixei tudo anotadinho, tá? Na grande área, é 16,5 metros, né? Aqui, olha a distância. Para aqui. As infrações cometidas pelos jogadores do time defensor são punidas com pênalti, cuja cobrança é executada por tiros livres direto a 11 metros do gol. Ou seja, o gol é aqui, dependendo de onde foi acontecido o pênalti, aí você calcula 11 metros, na verdade a gente não, né? O árbitro vem, calcula 11 metros, coloca a bola e ele joga para cá, né? Chuta. Fora da grande área, nós temos esse daqui, ó, que é chamado de meia-lua. Cadê meu mouse? Aqui, ó, chamado de meia-lua. Ele tem a distância de 9,15 aqui, ó, entre o raio do... Ai, meu Deus, meu mouse. O centro do ponto de cobrança de pênalti. Viu, gente? Olha. 9,15 do centro de cobrança do pênalti. Uma vez que o jogador sofreu um pênalti, vem aqui, conta 11 metros e bota a bola lá para o jogador chutar. As extremidades da linha central e as verticais, e os vértices laterais são marcadas com bandeiras. Aqui, ó. Marcados com bandeiras. Desses vértices são cobrados escanteios, sempre que a bola é lançada para a linha de fundo, após o toque de um jogador da equipe defensora. Escanteio, quem já ouviu, bota aqui a bola, chuta e começa o jogo. Deu para compreender sobre a quadra? Se deu bem, se não deu, pode mandar mensagem para a gente trocar as informações, certo? Essa é a bola oficial e nós vamos falar sobre ela, né? As bolas também têm regra. Vocês não pensem que vocês vão jogar futebol sem nenhuma regra, não. Existem regras, até com a bola. A bola ela tem que ser esférica, redonda, viu, gente? É coberta de couro, um material adequado. A bola deve ter de 68 a 71 centímetros de circunferência, certo? E pesar o peso de 396 a 453 gramas, certo, minha gente?
Proíbe-se aos jogadores usar as mãos para impulsionar a bola. É proibido usar a mão no futebol, exceto o goleiro, certo? E tem que estar dentro do limite da grande área, viu? Só isso. Nós voltamos aqui, vamos agora falar sobre o árbitro. A única autoridade reconhecida durante a partida é o árbitro, gente, né? O árbitro que vocês não sabem é ele que diz se tá pênalti, se foi falta, se tem escanteio, tiro de meta, enfim, é o árbitro que decide quando o jogo inicia, quando tem um intervalo, né? E com o árbitro que recebe o auxílio de dois juízes de linhas, que são os bandeirinhas. Não tem nenhuma bandeira. Não tem não, uma bandeira para ficar. Que são os bandeirinhas. A eles cabe a vistoria do gramado e das condições de segurança do estádio. Certo, gente? A aplicação das regras, soluções de lances duvidosos, quem observa tudo aí são eles, a cronometragem do jogo, a punição dos jogadores, é ele que tem que estar sempre visualizando para poder punir, a interrupção, o reinício da partida, quando julgar necessário, e a anotação das ocorrências, certo? Os juízes de linhas assinalam quando a bola sai do jogo, que é o dos bandeiras, né? E deve ser cobrado o escanteio, tiro de meta ou lateral. Isso tudo a gente vai aprender ao decorrer da nossa aula. E acredito que vocês vão ficar melhor ao decorrer da nossa aula prática. Certo? E vamos agora falar sobre o impedimento. O impedimento só será considerado o jogo impedido quando o jogador que, ao receber o lançamento de um companheiro no campo de ataque, esteja mais próximo que a linha de fundo, né? Que o penúltimo jogador do adversário. Se vocês não conseguiram compreender... não é aqui não. Aqui, ó. Se o jogador... meu mouse. Se o jogador adversário estiver aqui, do campo adversário, estiver aqui... pera aí, deixa eu mostrar para você um vídeo que vai facilitar o entendimento de todos vocês, certo? Pera aí. Travou, foi? Olha lá. O que foi que aconteceu? Inválida.
viu, gente? Eu espero que vocês tenham compreendido melhor a questão do impedimento. Vamos voltar aqui. A gente, cadê? Aqui, né? Vamos lá. Falando do impedimento, vamos falar sobre a bola fora do jogo. Como o próprio nome da palavra diz, a bola fora do jogo. Considera-se que a bola está fora do jogo quando ela atravessa inteiramente as linhas laterais ou de fundo, quando se marca um gol ou quando o juiz interrompe a partida por qualquer motivo. A reposição da bola pode ser feita por meio de tiro livre, né, após uma infração, arremesso lateral, tiro de meta, escanteio, que é quando está no canto, lembra? O espaçozinho pequenininho lá no cantinho do quadra. Ou a bola no chão, que é quando a gente rola, né, a bola no chão. E por fim, as infrações. São punidas com tiros livres direto, as faltas contra o adversário e o toque de mão ou braço na bola. Infração, falta, né? O tiro livre indireto é cobrado após a obstruções, jogadas que o juiz considere perigosa, ou um tranco ilícito sobre o goleiro, né? Como é que eu posso dizer? Um empurrão, né? O jogador que reincide em faltas violentas, né? Ou seja, eu ia citar nome do jogador, mas eu não posso fazer isso. Não, eu vou ficar induzindo vocês. Se eu vier, der um chute, o goleiro tá lá no chão, ou o jogador tá lá no chão, eu dou um carrinho, aí ele cai, machuca a perna. Isso é considerado uma infração. Certo, gente? Na cobrança de faltas, nenhum jogador adversário pode estar a menos de 9,15 metros de distância da bola, que somente entrará em jogo depois de percorrer uma distância igual à circunferência. Certo, gente? Nós vamos parar por aqui, certo? Vamos dar continuidade aos fundamentos do futebol na próxima aula. Mas desde já eu deixarei uma atividade para vocês. Eu vou deixar a apostila completa também, certo? Vamos dividir o vídeo em duas aulas, aula 1 e aula 2. Eu quero que vocês façam em um papel, certo? Façam uma quadra de futebol. Coloque o número. Aqui, ó. Basicamente, eu quero que vocês façam isso, certo? Classifique aqui, ó, a quadra com a linha lateral, linha de fundo. Eu quero que vocês desenhem, certo? A princípio, só isso. E na próxima aula eu venho com mais outras atividades interessantes, certo? Se cuidem, um grande abraço para vocês, tenham um excelente dia.